O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou hoje na Índia sobre a suspensão das tarifas globais pelo governo de Donald Trump. O André Anelli tem mais informações, que está ao vivo em Brasília. Seus detalhes, André. Bom dia. Bom dia mais uma vez, Patrícia, David, a todos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as tarifas recíprocas globais dos Estados Unidos, que foram suspensas pela Suprema Corte Americana, devem contribuir para a retomada do que ele chamou de normalidade nas relações entre Brasil e o país governado por Donald Trump. Mesmo assim, o ministro avaliou que ainda é necessário aguardar para compreender o alcance total da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos. Segundo ele, independentemente da reação do governo Trump, o Brasil vai manter aquela estratégia de buscar soluções por meios jurídicos e diplomáticos. Essas declarações do ministro foram dadas durante a agenda da comitiva presidencial na Índia. Na ocasião, Haddad também comentou sobre a aplicação de uma nova tarifa de 10%, anunciada em seguida, depois da decisão da Suprema Corte, anúncio esse feito por Donald Trump. O ministro fez uma avaliação semelhante àquela que havia sido feita pelo vice-presidente Geraldo Alckmin no dia de ontem aqui em Brasília, que a medida não compromete a competitividade brasileira, já que atinge todos os países de forma igual. David, Patrícia. Obrigada, André Anelli, pelas suas informações. Nelson Kobayashi, eu começo com você sobre aí a declaração do ministro Fernando Haddad sobre esse tarifaço aí que foi, feito pelo Trump. Agora a Corte Americana tentou aí barrar e ele veio com esse tarifaço global. Apesar da fala do Trump dizendo ontem que tem outros artifícios para manter isso, foi uma perda para ele de qualquer maneira, né? De poder político. Sim, essa situação do presidente americano Donald Trump, de o tempo todo estar sempre em cima do limite, estar sempre testando os limites, com bravatas, com realizações, com anúncios feitos sem que ninguém esteja esperando, as taxações, essas relações tensas que ele promove na economia, nas questões ideológicas e até nas questões de guerras, vai naturalmente colocar ele eventualmente em situações como essa, de ter que ser parado por uma decisão judicial. É uma perda política, sim. É uma perda política para o presidente americano Donald Trump, mas diante de uma pessoa tão imprevisível, eu não sei se isso mexe com ele para as próximas decisões. Parece que o Donald Trump não liga muito para esse tipo de desgaste, de estresse gerado dentro dos poderes americanos, no caso, com o poder judiciário. Já em relação à participação do ministro Fernando Haddad comentando esse caso, a gente vê que ele perde o protagonismo, porque ele poderia ter liderado aqui no Brasil as soluções que se apresentavam para o fim da taxação anterior. E esse protagonismo não ficou com ele, ficou com o vice-presidente da República, o ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, que liderou a negociação, o contato com o setor produtivo, principalmente com a indústria, onde ele é muito bem relacionado, até pelos seus vários anos de governador aqui em São Paulo e com as relações que ele já tinha com a Fiesp, por exemplo, e o Fernando Haddad ficou à margem. Se ele tivesse sido o grande protagonista, talvez chegasse agora para esse ano eleitoral com muito mais casca e com muito mais potencial para uma disputa eleitoral que ele está sendo pressionado a participar. Vamos ver como é que nessa nova oportunidade o ministro da Fazenda se comporta. Mas ele subiu o tom, né, Gesualdo Almeida, em relação a essa questão, dizendo que o Brasil é grande demais para ser o quintal de quem quer que seja. E, de fato, somos muito grandes. Só que quando as tratativas, as negociações são feitas, parece que a gente é pequeno. De verdade, no comércio internacional, o Brasil tem menor relevância do que ele tem do espaço geográfico, do que ele tem principalmente do seu PIB. O Brasil é a nona economia do mundo, mas no comércio mundial ele representa uma pequena fatia. E os Estados Unidos, em relação ao Brasil também, são praticamente... O Brasil, em relação aos Estados Unidos, é praticamente insignificante na balança comercial dos norte-americanos. Mas quando a gente pensa no Trump, e seguindo a linha de raciocínio do Kobayashi, me parece aquele valentão que foi para a escola e apanhou, e chega em casa e tem que brigar com o irmão mais novo para justificar a valentia.
É isso que ele está fazendo. Ele foi colocado no seu lugar pela Suprema Corte. A Suprema Corte deu uma vitória acachapante aos seus ministros, impondo a delimitação de poderes. O Donald Trump, se quiser usar a lei de segurança internacional, deverá se valer do Congresso de acordo com aquilo que a Suprema Corte diz, eis a tripartição de poderes funcionando. E agora, quando ele tarifa todo mundo em 10%, é só beicinho que ele está fazendo. Primeiro, que ele perde a barganha de chantagem. Ele não pode mais usar no comércio mundial a chantagem da política tarifária como ele vinha fazendo. Isso é uma derrota significativa no mercado internacional. E segundo, ele não pôde tarifar os países como ele queria. Aquelas super tarifas que ele impôs à China e alguns outros países, como por exemplo o Brasil, estão fora do radar. E foi obrigado a não tarifar, a respeitar convenções internacionais com o Canadá, que lhe parece muito hostil, e também com o México.